E o São Paulo acaba de anunciar parceria com o Sócios.com. É mais um clube brasileiro que terá fan token com uma novidade, um patrocínio na camisa no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora contar detalhes dessa história. Vou falar também sobre o Orejuela, que mais uma vez não estará em campo. Tem assunto importante sobre o Atlético Mineiro, atualização das obras da Arena MRV. Como é que tá o cronograma e o custo final? Bora falar também sobre o Flamengo, com a possibilidade mais do que real de, nos próximos dias, quem sabe ainda nessa quarta-feira, o Flamengo assegurar mais 17 milhões de reais. Para completar, vou te contar sobre demissão no Bahia e sobre o Barcelona, que estaria falido se fosse uma empresa. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Queria também pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, aquela coisa toda. Fechado? Bora começar o vídeo falando sobre a concessão do Maracanã. Flamengo e Fluminense bastante interessados em assumir de forma definitiva isso. Haverá uma licitação muito em breve e os responsáveis por assumir o Maracanã devem cuidar do estádio pelos próximos 25 anos. Uma das contrapartidas exigidas de Flamengo e Fluminense é de que eles tenham pelo menos 70 partidas somadas disputadas por ano no Maracanã, número bastante acessível, 35 jogos para cada um dos times, levando em consideração o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e competições de mata-mata. Certamente Fla-Flu, a dupla Fla-Flu bateria essa meta com alguma facilidade. Só para contar ainda que essa concorrência vai ser aberta muito em breve e Flamengo e Fluminense hoje aparecem como favoritos. Outra atualização agora sobre seleção brasileira, que entra em campo na noite dessa quinta-feira, jogo das eliminatórias contra a Venezuela. O Neymar está suspenso e a seleção brasileira terá algumas novidades, entre as principais a presença de Guilherme Arana como titular. Será o primeiro jogo dele como titular na seleção principal. Outros nomes, não sei se dá para chamar de surpresas, mas que vão aparecer como novidades: o Alisson no gol, o Everton Ribeiro mantido na função de meio atacante e o Gabigol no ataque. O time da seleção brasileira, escalada pelo Tite para esse confronto contra a Venezuela, deve ter Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos e Thiago Silva na dupla de zaga, o Arana na esquerda, meio campo com Fabinho, Everton Ribeiro, Gerson e Paquetá, na frente Gabigol e Gabriel Jesus. Você gosta dessa seleção? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Barcelona. O novo CEO do Barça, o Ferran Reverter, imagino que é assim que se fala, Reverter, talvez, espanhol, né? Convocou uma entrevista coletiva para apresentar os números da crise do Barça. Os números são assustadores, mas o que mais chamou a atenção foi a seguinte frase, abre aspas: se fosse uma sociedade anônima, seria motivo de falência. Encontramos um fluxo de caixa operacional negativo e por isso tivemos dificuldade para pagar os salários. Então, só a título de esclarecimento, se o Barcelona fosse uma empresa, estaria falido e tem atrasado os salários devido a dificuldades com o fluxo de caixa. O Ferran ainda explica que a dívida e nossos compromissos futuros eram de 1,35 bilhão de euros. Então temos que fazer um refinanciamento urgente. Ele ainda alega que a demora para a explanação de todos esses números se dá pelo fato de vários dados, números e informações internas terem desaparecido desde que a nova administração do Barcelona tomou posse, situação caótica de um dos principais, se não o maior clube do futebol no mundo. Como é que você tem visto tudo o que tem acontecido com o Barça? Time que na Liga dos Campeões, em 6 pontos disputados, somou nenhum e tem ainda 6 gols negativos de saldo. Bora falar agora sobre o Bahia, que anunciou nessa quarta-feira a demissão de Diego Dabov, técnico argentino, que esteve à frente do clube em apenas 6 jogos. 5 pontos conquistados, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. A demissão foi confirmada na tarde dessa quarta-feira. Contei para vocês, ou melhor, escutei ontem à noite, contei no programa do Nicola dessa quarta-feira, que pessoas que trabalham no Bahia tinham as piores impressões a respeito do trabalho do Dabov. Até separei uma frase que fala sobre o trabalho do argentino. Abre aspas. Ele arde de tão ruim. Confesso que essa expressão, arde de tão ruim, é nova para mim. Ele completa, essa pessoa, né? É só ligação direta, não tem criação, só chutão, sem contar as improvisações, fecha aspas. Diante desse cenário, com o Bahia extremamente ameaçado pelo rebaixamento e com o fato de
quando demitiu o Dado Cavalcante, ter chegado a um acordo com o Dado, o Bahia se sentiu na condição de poder demitir um técnico. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro para essa temporada mudou seu estatuto, você só pode demitir um treinador por competição. Como houve um acordo com o Dado, o Bahia estava liberado para demitir o Dabov e agora está muito perto de fechar com o Guto Ferreira. Assim que tiver mais novidades, mais detalhes, conto para vocês por aqui. Fechado? Bora falar agora sobre o São Paulo, começando pelo Orejuela, que treinou, está recuperado de uma contusão na coxa, mas ficou de fora da lista de relacionados para a partida contra o Santos, marcada para as 18h30 dessa quinta-feira, Morumbi. Cheguei a contar para vocês nessa quarta, também durante o programa do Nicola, não, foi na terça que eu contei, eu reafirmei na quarta, que o Igor Gomes, treinado ao longo da semana como lateral direito, numa linha de 4 defensores, o Igor Gomes seria a improvisação do Crespo. Por que pode pintar essa novidade? O Galhardo, que vinha atuando como titular, está suspenso. O Daniel Alves, como todo mundo sabe, foi embora. O Igor Vinícius está lesionado. E o Orejuela, por uma opção da comissão técnica, está fora do jogo. O que chama a atenção é que o Orejuela foi a contratação mais cara do São Paulo para a temporada, ao lado do Rigoni, cada um custando 11 milhões de reais. Ele esteve em campo em apenas 8 partidas desde março. É uma média de quase um jogo por mês. Desde que o Orejuela foi contratado, ele esteve em apenas 15% das partidas do Tricolor. É algo que precisa ser explicado de forma urgente. Bora mudar de assunto, mas continuar falando sobre o São Paulo. Tricolor anunciou nessa quarta o acordo com a Sócios.com, que é aquela empresa que tem cuidado dos Sun Tokens dos clubes brasileiros. Foi assim com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, e o Santos também está fechando com a Sócios.com. Eu já havia contado para vocês há algum tempo que o São Paulo tinha negociações avançadas para também entrar nesse mundo das criptomoedas. É importante contar que além do acordo normal de venda dos Sun Tokens no mercado, a expectativa do São Paulo é de faturar 50% do valor arrecadado. Logo no primeiro dia esse faturamento deve chegar em algo na casa dos 4 milhões. São Paulo também vendeu um pedaço no seu uniforme. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, não é aquele espaço da manga que ficou vago? Não. A publicidade relacionada a essa parceria vai ficar em cima do escudo do São Paulo. Estava tentando lembrar aqui e não consegui pescar nenhum momento em que o São Paulo tinha um escudo, ou melhor, um patrocínio em cima do escudo do São Paulo. Talvez seja uma novidade, a ideia é que seja pequenininho, até para não ferir, para não manchar a imagem do escudo do Tricolor, que fica no meio da camisa, ao contrário de quase todos os outros clubes. Se você lembrou de algum escudo, ou melhor, de algum patrocínio que ficou acima do escudo do São Paulo, use o espaço para comentários para afirmar ou para contar pra gente, tá bom? Bora falar sobre a Arena MRV, trazer atualizações sobre o futuro estádio do Atlético. Estádio do Atlético que completou 41% das obras. O cronograma segue exatamente à risca e a expectativa é de que a inauguração aconteça em outubro do ano que vem, se tudo continuar correndo bem. A gente termina esse ano com 60% das obras finalizadas e a inauguração acontece em outubro com uma série de eventos teste. Jogos para 10 mil, depois 15 mil, depois 20 mil. Durante esse aumento gradativo do público vão ser feitos uma série de testes. A tendência é que o Atlético possa jogar uma partida vera, oficial, a partir de 2023. Bora contar também que o que ficou fora do planejamento foi o custo final da obra, mas isso nem tem a ver com erros de cálculo, e sim com as contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, mais especificamente pelo ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil. A estimativa do Atlético era de gastar cerca de 20 milhões de reais com contrapartidas. O que são as contrapartidas? São exigências feitas pela Prefeitura para a utilização do espaço. Então tem exigências ou contrapartidas ligadas ao meio ambiente, ligadas a coisas rodoviárias, ligadas ao trânsito. E a Prefeitura de BH exagerou nesses pedidos. A ideia, como o estádio estava avaliado em 410 milhões de reais, a estimativa do Galo era de gastar cerca de 20 milhões em contrapartida. De qualquer maneira, como os dirigentes do Galo tiveram o cuidado de fazer um orçamento um pouquinho mais cauteloso, eles estimaram um custo total com contrapartidas de até 50 milhões de reais, mais do que o dobro do que era comum no mercado brasileiro. Mas as contrapartidas totais vão custar ao Atlético Mineiro 150 milhões de reais. Foi por isso que a obra partiu
ou saltou de 410 milhões de valor final para 560 milhões de reais. Ainda é um custo bem interessante, mas de fato ficou bem mais salgado por causa dessas contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Sigo tentando trazer o Alexandre Calil, prefeito da cidade de Belo Horizonte, para trazer, para participar do nosso programa e para, entre outras coisas, contar também um pouquinho a respeito dessas cifras. Bora fechar falando sobre o Flamengo, que vai faturar nos próximos dias ou vai ter a garantia nos próximos dias da transferência de mais um atleta. Trata-se do Natan, zagueiro que pertence ainda ao Flamengo, está emprestado ao Red Bull Bragantino. Se ele entrar em campo nessa noite contra o Flamengo, jogo em Bragança Paulista, e ficar por pelo menos 45 minutos, o Flamengo já vai ter a garantia de que o Red Bull Bragantino vai precisar comprá-lo. É que o acordo de empréstimo de 5 milhões de reais, o Red Bull pagou toda essa grana para ter o jogador por empréstimo até dezembro. Nesse acordo de empréstimo havia a previsão da compra em definitivo do Natan, caso ele disputasse pelo menos 20 partidas por 45 minutos. O Natan já tem 19 jogos com essa condição. Então, se ele estiver em campo hoje por pelo menos 45 minutos, alcança os 20 jogos e aí o Red Bull Bragantino é obrigado a comprá-lo por mais 17 milhões de reais. Tem muita gente no Rio de Janeiro sendo informada por dirigentes do Flamengo que está tratando do valor de 22 milhões de reais. A informação que eu tenho de uma das partes envolvidas na negociação é de que o Red Bull pagou 5 milhões de empréstimo e agora vai precisar pagar mais 17 milhões pela compra em definitivo, totalizando os 22 milhões de reais. A conta de muita gente que eu já vi por aí totaliza 22 mais 5, ou seja, 27 milhões de reais. Vou ficar com essa minha informação, tá? É importante contar que essa grana só cai no ano que vem, mas já são mais 5 e 17 mais 22 milhões de reais no total garantidos pelo rubro-negro, Flamengo que estourou na venda de atletas nessa temporada. Só antes de arrematar, o Natan nesse exato momento é reserva no Red Bull Bragantino. Os atletas titulares têm sido o Léo Ortiz, recentemente convocado para a seleção, e o Fabrício Bruno. E aí por último mesmo, o Natan vai deixar ainda 12% do valor de uma venda futura para o Flamengo. Então, se ele continuar se valorizando e for vendido futuramente, o Flamengo ainda embolsa 12% de qualquer negociação. Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta assim que surgirem mais novidades importantes. Combinado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.